Nosso Senhor e Salvador, agradeço outra vez o nosso Senhor Jesus, que nos deu mais esse dia de hoje, data de hoje, dia 19 do mês de abril de 2023. E mais que não acordei essa oportunidade de compartilhar ou de ter esse ensinamento que vão levar alguns dias. Hoje vamos iniciar só, mas vão levar alguns dias. O nosso tema de hoje é os dons do Espírito Santo. Esse tema que vamos desenvolver durante esses dias, esse mês de abril e mês de maio, nas quarta-feira. Sem levar muito tempo, vamos abrir nossas Bíblias. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 8. Até podemos começar 7. 1 Coríntios 12, versículo 7 até 11. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visado a um fim proveitoso. Amém? A um visado a um fim proveitoso. Porque um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria, e outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, e outro, no mesmo Espírito, a fé, e outro, no mesmo Espírito, dons de curar. Isso é um plural. A outro, operações de milagres, e outro, a profecia, a outra, discernimento de Espírito, e a um, variedade de língua, e outro, capacidade para interpretá-las. Mas um só é o mesmo Espírito, realiza todas estas coisas, distribuindo-os com lhe apraz a cada um individualmente. A cada um individualmente. Amém. O mundo de hoje está muito abalado. A fé de muitas pessoas está a ser muito abalada por causa da circunstância, das coisas que estamos a vivendo. E muitas igrejas enchem ou não enchem, mas pessoas não entendem o que estão a fazer dentro da igreja. E há uma mudança a cada dia. Hoje estava conversando com uma pessoa, estava a me contar como a situação está, onde está, mesmo que nas igrejas já as coisas estão a mudar também. É difícil diferenciar um cristão e um pagão. Todo veio da igreja, mesma coisa, e não há mudança. Mas por quê? Porque há uma coisa que falta na vida das pessoas. Na sua vida, a vida de Jesus Cristo aqui na terra, como sabemos, a sua missão era de chegar, salvar o mundo ou a humanidade. Foi a missão principal, nos tirar do inferno e nos levar aonde? A vida eterna. Sabemos que na sua missão levou muito tempo, mas não era muito assim, só 3 anos e meio, a pregar, a evangelizar, chamou seus discípulos. Mas na base de tudo, quando terminou a sua missão, ele prometeu o poder do Espírito Santo. Nessas aulas, nesses ensinamentos, vamos ter
Alguns pontos principais, porque vamos falar muito acerca dos dons do Espírito Santo, mas teremos como ponto principal, alguns pontos principais que vão nos guiar no nosso ensinamento. Teremos a introdução que já inicia, os objetivos, os dons e a sua classificação. Vamos escrever? Vamos escrever o que vamos entender. Outro vamos acompanhar nosso ensinamento no nosso YouTube. Vamos a gravar isso, teremos isso no nosso ensinamento. A introdução, objetivos, os dons e a sua classificação, relação entre os dons do Espírito Santo e o fruto do Espírito Santo. A diferença entre o dom e o fruto do Espírito Santo. O amor dentro do fruto do Espírito Santo. Esses são pontos que vamos muito analisar ou falar acerca disso. Como eu falei na minha introdução, quando Jesus vem aqui no mundo, a sua missão principal é a de salvar a humanidade, tirar da escuridão para a vida eterna. No tempo que ele passou aqui na terra, quando começou a sua missão, ele chamou os discípulos. Amém? Chamou os discípulos, mata Pedro, mata Tiago, mata João, mata Bartolomeu, chamou para seguir, para a formação. Esses foram formados, formação que levou 3 anos, formação para capacitá-los a fazer a obra de Deus. Depois da capacitação, depois da formação, como também estamos a ter formação, depois da formação, ele disse que queria sair do mundo. Então, daí estava a ver como que a reação dos discípulos. Porque quando ele estava aqui na terra, o discípulo não faltava nada. Amém? Não faltava nada. Quando havia fome, ele dava comida. Doença, ele curava. Até os mortos, ressuscitava. Dinheiro de imposto, dizia, vai pescar. Tira aquele peixe, depois vamos pagar imposto. Então, ninguém pensava que ia ter problema de malária. Entre aspas, naquele momento. Estou a dizer doença, estou a falar contexto atual. Ninguém podia pensar qualquer sofrimento na presença de Jesus Cristo. Era tudo. Era visto como rei naquele momento. Então o discípulo ficava muito bem. Você está com uma pessoa que cura a doença, que dá comida, ressuscita mesmo os mortos. Tudo está. Então talvez seremos também ministros. Mas se não era isso, Jesus passava a todo lado a formar. Passava nos momentos difíceis a mostrar, a formar. Vocês também um dia vão passar nesse momento, devem passar, então, receber essa formação. Então, quando começa a despedir, como sabemos desde João, capítulo 3, até lá, 17, é o tempo que ele está a despedir os seus discípulos. Disse, não, quer ir aonde? Ele quis dizer, não se turbe. Ele devia, não, esse aqui ainda tem falta. Faltava o quê? Faltava o Espírito Santo. Amém? Ele que disse, não se turbe vossos corações, crede em mim. Meu pai, na casa de meu pai tem moradas. Então, aí disse, então, eu não vou vos deixar só. Quando lê aí João capítulo 14, 18, ele disse, não vos deixareis órfão, voltarei a vós. Eu não vos deixarei órfão. Não se preocupe, eu hei de voltar a viver convosco. Mas falava do que? Falava do Espírito Santo que ia voltar no lugar de quê? De Jesus Cristo. Estamos juntos? Então, porque no Antigo Testamento Deus trabalhou como Deus Pai? Quando falamos de Trindade, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. No tempo do Espírito Santo, Deus trabalhou. Aí nós estamos a ver onde fala de Jesus Cristo. Mas Jesus estava com seu Pai. No Antigo Testamento, Jesus, quando nasceu,
ele também começou a operar como filho de Deus, como sabemos, como nasceu. Ele terminou a sua missão quando foi ao céu. Ele diz então, ainda é de voltar. Voltar como? Espírito Santo. Estamos juntos? Por quê? Porque ele viu que nos discípulos havia medo. Ele sabia, conhecia ver o coração de alguém, cada pessoa. Esse aqui Bartolomeu, esse aqui Tiago, esse aqui João, esse aqui Pedro. Não, ainda falta alguma coisa. Então, quando ele ressuscitou da morte, aí no João capítulo 20, versículo, deixa eu procurar ver, 20, versículo 22, 23. Vamos dizer, aí no versículo 23, 22. E havendo dito isto, soprou sobre eles, disse-lhe, recebei o Espírito Santo. Depois, quando ele ressuscitou, ele disse, a paz esteja convosco. A paz esteja convosco. Ele mostrou dizendo isto. Lhe mostrou as mãos e o lado, alegrasse muito. Portanto, o discípulo, ao ver o Senhor, disse-lhe, pois, Jesus, outra vez, paz seja convosco. Por que repetir duas vezes? Porque no coração não havia paz. Aí estamos a começar a ver o que é Espírito Santo. Amém? Estamos juntos? Por que não havia paz? Porque não havia Espírito Santo. Porque essa paz é uma parte do Espírito Santo, de fruto do Espírito Santo. Não tinha nele. Ele disse então, paz. Depois disso, nada. Ele viu que dentro dele faltava uma coisa. A Bíblia diz que ele soprou. Depois ele disse aqui, recebeu o Espírito Santo. Eu estava tentando ver essas palavras quando estava a preparar minhas aulas. Quando ele disse assim, soprou sobre eles e disse receber o Espírito Santo. Muitos estudiosos pentecostais, muitos teólogos evangélicos, acreditam que nesse momento é aonde o dia que esses discípulos nasceram de novo. Amém? Aqui estamos na aula, estamos na escola. Eu disse, vamos escrever pergunta, depois eu vou guardar, dia seguinte vamos responder. Aqui é que vai ter pergunta. É aquele dia que eles, muitos teólogos, aceitam que esse dia mesmo é o dia que os discípulos nasceram de novo. Estava a sair do Antigo Testamento para entrar numa outra fase do Novo Testamento. Porque Jesus havia vencido o quê? A morte, já ressuscitou, agora é uma nova era. Soprou. Outro fala aqui, nesse soprar, era uma preparação do Espírito Santo que ia receber. Mas outra parte de estudioso, ele disse, porque esse verbo, quando lê assim no grego, é o presente. Ele não diz que receberei. Como ele disse no Atos capítulo 1, versículo 8. Ele disse, recebei o Espírito Santo. Agora, não é amanhã. Então, estamos numa fase de Espírito Santo, que é a conversão, o sair do pecado, o nascer de novo. Amém? É aí que eu queria chegar. A sair de novo, ser batizado muito bom, receber Jesus Cristo, tá bom, confessar, batizado muito bem, mas cada cristão, cada pessoa deve nascer de novo. É uma mudança, transformação. O que está acontecendo agora nesse mundo, muitas pessoas já foram batizadas, mas ainda não nasceram de novo. Será que é você?
Não me pergunte, não sei. Muitas pessoas foram batizadas, estão na igreja há muito tempo, até pode ser pastor, pode ser evangelista, mas ainda não nasceram de novo. O que faz com que alguém sente que ele não nasceu de novo? Quando ainda está a sentir apetite do pecado. Podia fazer isto. Aquela menina que está a passar, aquele homem que está a passar, aquela bebida, podia bater duas coisas. É assim, essas coisas tipo, quando ainda está no coração de alguém. Uma pessoa arrepende um pecado, ainda volta a fazer a mesma coisa. Esse é um dos sinais que ainda não nasceu de novo. Estamos juntos? Então, nascer de novo é uma transformação. E quando alguém nasce de novo, significa já ter Espírito Santo. Já tem Espírito Santo. Não é para procurar, já tem. Vamos ver na nossa aula. Quando alguém nasce de novo, já tem Espírito Santo. Então, os discípulos que seguiram Jesus Cristo, até aqui, eram as pessoas que já receberam Jesus Cristo, tudo sabia, tinha Espírito Santo nele, mas faltava ainda muita coisa. Amém? Amém? Então, significa que a fase que temos de salvação não é uma coisa de sentar. Eles andaram com Jesus Cristo, havia formação, até podia dar diploma, está aqui certificado, tudo, vocês já foram bem formados, mas precisava da salvação, sim, como Jesus, precisava do Espírito Santo nele. Até aí Jesus viu que ainda faltava muito para continuar. O nosso tema é acerca do dom do Espírito Santo. Aqui estou a fazer uma pequena introdução para nós entendermos. Então, eles também, depois de receber o poder do Espírito Santo, fizeram também milagres. Jesus também fez muitos milagres. Ele curou muitas pessoas, fez milagres sobrenaturais, como andar em cima de água, dar comida a 5 mil pessoas, muitas coisas que ele fez. Ressuscitou os mortos, sabemos que coisa filho de Jairo, a viúva, Lázaro. Esses tudo são trabalhos que Jesus fez. E muitas coisas talvez não foram mencionadas na Bíblia. Então, os discípulos, eles também deveriam seguir o caminho. Por que os dons do Espírito Santo? Pode me perguntar por que o dom. Ainda vou falar. Porque esses dons eram necessários para que as pessoas, os discípulos, possam fazer alguma coisa, obra, na casa do Senhor. Porque os dons, o trabalho do dom, não é uma coisa minha ou sua. Os dons é a riqueza. Como dom mesmo que Deus dá à igreja. Amém? Dá à igreja segundo a capacidade de cada pessoa. Esse aqui é o dom. Deus deu uma coisa, riqueza, para usar aonde? Na igreja. Mas cada pessoa, segundo a sua a vontade do quê? Não é de pastor, a vontade de Deus. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7. Diz assim: temos por este tesouro, 2 Coríntios 4, 7. Esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não da nossa parte. Nesse vaso, nesse corpo que nós temos, Deus te dá a sua riqueza, tesouro em nós, para fazer o quê? Para fazer a obra de Deus. Estamos juntos? Nós somos vasos, somos recipientes
que Deus coloca o que quer em nós para sair o que? Para fazer a sua obra. Nós somos como torneiras. Amém? Torneiras. Torneira deve ter fonte onde sai o quê? Onde sai o quê? Água. Aquele ferro sozinho, ou aqueles recipientes plástico, não tem nada, não pode tirar água sem ter a fonte. Então, a fonte é Espírito Santo. Nós somos só a torneira, onde a pessoa pode aproveitar, apanhar aquela água aí. Então, os apóstolos também, quando receberam o poder do Espírito Santo, conseguiram também realizar muitos milagres. Nós também, como a igreja, necessitamos os dons para fazer o que? A obra de Deus. Você necessita dom. Eu também necessito dons para fazer a obra de Deus. Aí lemos alguns novos dons. Vamos ver quase 24 dons, mas o principal vamos ver esses 9 dons. Eu necessito os dons. Sem dom, não podemos fazer nada. Esse dom também não pode vir assim. Amém? Né? Esse dom precisa alguém receber primeiro o quê? Jesus Cristo. Salvar. Vamos ler Atos 2:38. Que pode receber o dom? Atos 2:38. Capítulo 2. Você também pode ver se já se pode, ok? São requisitos para receber o dom. 2:38. Respondeu lá no fim de 37 a pergunta: que faremos, irmãos? 38. Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do quê? Do Espírito Santo. Esse é o requisito. Arrepender-vos e cada um seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, para primeiro tirar pecado. É requisito. Tirar pecado. Arrepender. Aí vai receber o dom do Espírito Santo. Amém. Então, cada cristão, cada crente que recebeu Jesus Cristo tem dom do Espírito Santo. Se você já recebeu Jesus Cristo, tem dom. Então vamos estudar e vamos descobrir isso então no nosso ensinamento. Porque costumamos dizer, será que eu tenho dom? Qual é o dom que eu tenho? Mas se você recebeu Jesus Cristo e foi salvo, tem dom do Espírito Santo. Porque o requisito é se arrepender. Então, o que falta é que cada cristão deve orar para ganhar essa riqueza. Porque quando você já é cristão, é crente bem salvo, já tem garantia do dom. Porque o Espírito Santo está em ti. Já tem garantia de dom. Mas o que você deve fazer? Deve parar? Não, deve orar para ter mais, ou para usar esse dom. Muitas pessoas terminam, já tem uma pequena coisa e chega, termina, já é tudo. Não. Todos os dias devemos orar. Deus tem muitas coisas, muita riqueza. Falamos de muito dom de curar, de falar em língua, de profecia, dom. Esse tudo precisamos. Nós todos precisamos. Ninguém vai dizer, eu dou, que eu tenho, chega. Ninguém.
Nós todos precisamos de dom, mas para chegar lá o que devemos fazer? Devemos orar e afastar do pecado para ser usado. Amém? Para ser usado e para crescer espiritualmente. Porque também os dons são muito importantes. As pessoas que têm o dom do Espírito Santo nele são flexíveis. São flexíveis. Não precisa força. Vai dizer vamos na obra de Deus. Ele é o primeiro. Você antes de dar aviso na igreja, ele já sabe que estará lá. Mesmo o pastor esquecer, ele já sabe que vai trabalhar. Porque não é ele. Há uma coisa no coração que está a lhe agitar, que não lhe dá paz. Vai, faz isso. É por isso que é necessário a igreja ter esse dom do Espírito Santo. Muitas vezes temos cristãos que foram batizados, muitas águas. Nós temos problemas de saber se essas pessoas foram salvas ou não. Essa que é a pergunta que eu não posso responder. Só Deus pode responder. Um estava a me contar que, fulano conhece fulano, já é grande bêbado. Fulano também é bêbado. Fulano também já... Ele contou quase algumas pessoas que eu não sabia que está nessa vida. Hoje mesmo. Por quê? Mas estava na igreja há muito tempo. Há muitas coisas. Há pessoas que ainda não encontraram Cristo. É verdade. Deve você orar. Eu também devo orar. Nós todos devemos orar. Há pessoas que não encontraram Cristo, mas estão na igreja. É por isso que temos esse ensinamento para nos ajudar, para nos analisarmos, cada um analisar sua vida. Será que como eu já deu um sinal que mostra que realmente uma pessoa ainda não encontrou Cristo ou a salvação? É ter sempre sede de voltar a pecar, aquelas coisas que ele fazia antes. Esse já não está lá dentro. Amém? Porque há uma obra do Espírito Santo que ele faz. A obra, quando alguém recebeu Jesus Cristo, o Espírito Santo entra nele. Que falamos de nascer, que é nascer de novo isso aí. Aquele você que outro que leva outras pessoas, você não tem. Aquele apetite do pecado, você já não tem. Não tem. Pode dizer, pastor, é verdade, não ter, é possível. Eu não cobiçar uma mulher, menina mesmo, e não cobiçar mesmo o meu corpo não aguenta. Meu corpo, quando vê só uma menina passar, estou mal. Estás mal porque está mal mesmo. Ainda não encontrou Jesus Cristo. Já ouvi falar de Cristo, mas ainda não encontrou bem. Amém? Porque é uma fonte, há coisa que tira aquele sede. Eu não tenho sede de bebida, não tenho. Não posso ter, não tenho. Há coisa que você não pode ter sede já, porque você já encontrou Jesus. Não pode ver menina, parece sua mulher, cada menina que passa é sua mulher, cada menina que passa é sua mulher. Não pode. Veja a menina como sua irmã, só isso chega. Veja uma pessoa, uma menina que passa como uma pessoa que deseja encontrar Jesus Cristo. Uma menina que anda nua, como uma pessoa que precisa de salvação. Olhar a si mesmo. Mas quando olha a menina que anda nua, que me dê dormir com ele. Hoje você também está longe. Deus nos ajude muito. É por isso que o Espírito Santo é muitíssimo importante na vida de um cristão. É base. É a base. Porque ele disse, não vos deixarei órfão, voltarei vos levar. Voltarei habitar convosco. Não vos deixarei só, mas eu voltarei. Espírito Santo voltará, vai ficar convosco até o fim. Amém. É por isso que ele diz, a paz seja convosco, a paz seja convosco. Aquela paz não é paz normal, é a paz do Espírito Santo, que ele dá, que o Espírito Santo dá. A paz que não depende do dinheiro que você tem no bolso.
Há pessoa que tem paz porque hoje sabe ter 2 mil, 10 mil, 15 mil, negócio andou bem, o serviço está a pagar bem. Essa não é paz que estou a referir aqui. Essa paz não é uma paz que alguém te dá porque te deu o dinheiro. É uma paz de Espírito Santo. Dormiu sem comer, você está bem. Amém? Aí nessa lição, estamos numa fase de introdução. Então, há 2 coisas que quero antes de continuar. Estou a ver que o tempo está a passar hoje. Mas antes de terminar, vamos ter 2 coisas diferentes que nós costumamos muito a confundir. Talentos e dom espiritual. Talentos e dom espiritual. São 2 coisas que parecem são iguais, mas não são iguais. Amém? Vou usar exemplo de ensinar. Vou começar com o talento. Eu tenho 4 coisas que eu tentei um pouco aí. O talento é recebido ao nascermos. Quando alguém nasce com aquele talento. Amém? Talento. Entende o que é talento? Talentos. Nasce com aquele talento. Então, talentos. Aqui é talento natural. Talentos naturais. Eu sempre dou de ensinar. Eu posso ensinar bem. Quer dizer, aquele tem dom. Pode não ser dom. É talento. Amém? Pode não ser dom, mas ele se aprendeu a ensinar. Aprendeu a metodologia, como ensinar. Então, ele tem talento. Amém? Então, estou a falar do lado de talentos naturais. Aí mesmo de talento, outro lado de dom, estou a tentar comparar ou diferenciar. Tem dom de ensinar, recebido via Cristo. Estamos juntos? É difícil, não é? Vou andar pouco a pouco. Temos talento natural. Exemplo. Talento natural são aqueles que você nasce com aqueles aí. Nasce. Então, no dom espiritual, vem de onde? Recebido da salvação. É diferente. Eu nasci a fazer isso, soube fazer sozinho. Mas na salvação, o dom, lá eu recebi a salvação. São coisas diferentes. Segunda coisa, no talento, temos parte de personalidade humana, como homem. Mas no dom espiritual é conferido pelo Espírito Santo. 3. Tanto os salvos, pessoas salvas, como os perdidos, significa o cristão, o pagão, crente e o pagão, pode ter talentos. Não pode? Pode ter talentos. Pode ter talento. Talento de cantar boa música, mas não foi salvo. Mas quando está a corinho, todo mundo admira. Aquele tem dom. Não, pode não ser dom, pode ser talento. É por isso que devemos analisar todas as coisas. Não podemos misturar talento e dom. Eu posso cantar muito bem. Todo mundo diz, aquele tem dom de cantar. Pode ser talento, não dom. Então, só o salvo possui. Aí, nessa coisa aí, dizia, o talento, os pagãos, o cristão pode ter talento. Mas, para o dom, são as pessoas salvas que têm dom espiritual. Estamos juntos? Estamos juntos? Ai.
Então lá, os talentos não vêm de Deus, não vêm do Espírito Santo, vou dizer assim para entender bem. Mas os dons vêm do céu, do Espírito Santo. Então, em breve, vou usar aqui mesmo exemplo de ensinar. Uma pessoa pode ensinar bem, uma pessoa pode cantar bem, e quando é talento e não é dom. Uma pessoa pode cantar bem, e quando é dom dele de cantar, que vem do Espírito Santo. Uma pessoa pode ter talento e pode também ter dom. É possível. Ter talento de cantar e ter dom do Espírito Santo de cantar. É por isso que quando nós olhamos, devemos procurar esse cantor que está a cantar. Costuma dizer, aquele que canta bem não vai no céu. Por quê? Não está a cantar bem. Você sabe que está a cantar bem. É talento ou é dom? Sabe disso? Não sabe. Talvez é talento de cantar. Mas se você talvez está a cantar, é canção de Deus, cantar bem até lágrimas sair. Mas o comportamento dele é prostituta, é não sei o que, mas se a cantar bem, dizer, aquele canta bem tem dom. Não é dom, é talento. Porque é o dom do Espírito Santo. Aquele que canta bem com o dom é uma pessoa que é vista, uma pessoa salva. Lavado pelo sangue de Jesus, é uma pessoa que já foi transformada. Aí podemos ver, como costuma dizer, cada árvore é conhecida com seus frutos. Então, aquele fruto que ele dá, podemos dizer, esse aqui tem dom de cantar, ou tem talento. Deus nos ajuda muito. E por isso também podemos apanhar pessoas que sabem ensinar bem, até poder ensinar bem a palavra de Deus. Mas tem 3 mulheres, 4 mulheres. Aquele não é dom, é talento. Então, há 2 coisas diferentes que devemos sempre separar a nossa vida espiritual. Esse vai nos ajudar a nos orientar e a tirar aquela confusão que costumamos ter, confundir as coisas todas. Aquele também está aí no céu, também faz isso, também faz isso. Não. Estamos juntos? Esse que eu só queria dar esse um pouco de diferença entre talento e dom espiritual. Talentos são coisas humanas, são naturais como vem natural, e quando os dons vêm do Espírito Santo. Vamos terminar nesses objetivos. Qual é o objetivo desse ensinamento? O objetivo desse ensinamento é conhecer os dons espirituais. Porque talvez tenha uma pessoa que não conhece esse dom espiritual, conhecer esse dom espiritual. Segundo objetivo é compreender a natureza dos dons espirituais. Compreender a natureza dos dons espirituais. Devemos compreender isso, a natureza do dom espiritual. O terceiro objetivo é uso adequado dos dons espirituais. Como usar esse dom espiritual. Exemplo, na igreja de Corinto, cada tinha dom de falar em línguas. Aquela igreja de Corinto tinha dom de falar em línguas. E muitas pessoas, cada um gostava de falar o quê? Em línguas. É por isso que na língua aí, quando você vê aquele novo dom, língua vê lá embaixo. Não é porque língua era minimizada, não. É porque na igreja de Corinto, todo mundo desejava só falar em língua. Era para esse orgulho na igreja. Mas Paulo tentou aconselhar. Então, vamos ver isso. Então, uso adequado de dom espiritual. 4, evitar o abuso e uso errôneo de dom do Espírito Santo. Não usar mal os dons do Espírito Santo. São 4 objetivos que vamos ter no nosso ensinamento. Então, próximas aulas, vamos começar então com os dons e a sua classificação.
Hoje paramos aqui. Deus nos abençoe. Amém. Vamos orar.